Glória a ti, meu Senhor. Só em ti, meu Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, não é isso? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Louvado seja o Cordeiro. Capítulo 1, né? Primeira carta do apóstolo Pedro aos judeus, capítulo 1, versículo 13. Encorajamento a uma vida santa. Porque cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências, né, vontades, desejos que antes tinhais na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, que é Jesus, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, em toda maneira de viver. Porquanto está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. É uma ordem de Deus. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor, segundo, né? Durante o tempo da vossa peregrinação. Diga glória a Deus. E aplauda, né? Exalte o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que é, que era, que há de vir. Espírito Santo, fala ao nosso coração, Senhor. Tua vontade, o teu querer. Oh, glória lá. Portanto, né, no versículo 13, cingindo os lombos, né, do vosso entendimento. Está falando do entendimento da pessoa, não é o corpo. O entendimento dela, né, cingir, revestir. Sede sóbrios, manda estar sóbrio, e esperar inteiramente na graça do Senhor Jesus. Como, aí ele diz no 14: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Então o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele manda a pessoa ser sóbrio, cingir o entendimento dela, manda ser sóbrio, como o Senhor nos disse de manhã, né, lá em Mateus 24 e outras passagens. O próprio Senhor diz que ele virá como um ladrão, de uma forma repentina, né, aliás, ele se compara a um ladrão, né, para a pessoa entender um que furta, né, que veio furtar a casa da pessoa, e que a pessoa estava dormindo e não viu. Ele entrou, furtou, né? Ele está se referindo a um furto. O ladrão que furta.
Ou a pessoa está por aí distraída andando, tiram a carteira dela, o dinheiro ela não vê. Foi furtada. Por que ela foi furtada? Tiraram a carteira dela, não viu? Tiraram uma coisa dela, entraram na casa dela, ela estava dormindo, não viu? Ou não estava lá? Porque ela não estava sóbria. Ela estava dormindo, né? Se for em casa, ou se estiver no outro canto, ela está intertida com alguma coisa. Está intertida com os afazeres, ser doméstico, os afazeres que a pessoa tem que fazer, lógico. Não é que eu não esteja aqui dizendo que não faça, tem que fazer, mas não pode se interter a mente da pessoa 100% com aquilo, lógico que não. Uma coisa de cada vez. Então a pessoa está intertida ali conversando, a pessoa vem e rouba a carteira, o dinheiro, uma coisa. Ou está dormindo, ou seja, ela não está vigiando. Ela não está vigiando, então ela não está vigiando, ela vai receber um prejuízo, vai ficar para trás. É isso que ele está dizendo, para a pessoa ser sóbrio, não se embriagar com as preocupações cotidianas. Porque se ela se embriagar com essas preocupações, se ela se encher, a embriaguez é quando a pessoa se enche, né? Até quando ela está cheia, está embriagada, não se embriagar com as preocupações dessa vida, dos filhos, da família, de saúde, do coronavírus, seja o que for. O pessoal, eu disse até hoje no carro, negócio de coronavírus, o pessoal preocupado com o coronavírus e morrendo de outras coisas. Tinha uns docinhos assim, um bocado de doce, né? Ele vai vender, tudo baratinho, que está em promoção. Isso é para matar o povo, e já tinha bem pouquinho. Não, se querem um doce de leite, bem baratinho. O povo com medo do coronavírus e comendo, aumenta a diabetes, ou pressão alta, ou outra doença, e morre. Ou seja, está preocupada com a coisa, está só com aquilo ali, com aquela preocupação ali, acaba se embriagando, se enchendo daquela preocupação e esquece de vigiar. Que tem outras doenças também, só tem coronavírus. Quantas pessoas estão dentro de casa comendo bem gordinha? Veio entupido, agora tudo morrendo. Quantas pessoas que não pegou, que estão com depressão, com medo? Eu liguei para a mulher morrendo de medo, lá no coronavírus. Não venha não, pode contaminar a gente. Quantas pessoas não estão com depressão, que a depressão traz várias outras doenças? Doenças físicas, depressão é demônio que traz doença física a pessoa. Além da doença espiritual, que mata a depressão, a pessoa seca, que é um demônio, traz doenças físicas para a pessoa. Tudo com medo do coronavírus. Preocupado com uma coisa e se esquece de outras. Se embriagam com alguma coisa, com outros afazeres, e não vigiam a sua vida espiritual. Olham a vida do vizinho, vigia a casa do vizinho, para o vizinho não passar fome, para o vizinho não for roubado, para o vizinho não sei o que, e esquece de vigiar a casa dela. Isso os que vigiam, né? Ainda vigiam o que é errado, vigia as cores dos outros. Esquece de vigiar, de ser sóbrio, de vigiar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Como de manhã, né? Os tarcos dizendo, se viesse, estava chovendo, se viesse a água agora, viesse agora, você acha que daria tempo? Se viesse o maremoto, como já veio em várias partes aí, na Indonésia 300 mil pessoas, no Japão 50 mil, tufão todo tempo aí matando o povo, terremoto 5,5,
Matou, todo corvo matando gente. Se viesse o mar agora, a onda, e aí? Como é que a pessoa estaria? Só tem uma chance, tem outra não. Uma vez ela derrubando tudo, dá tempo nem de correr, quanto mais se arrepender, nem de pensar de correr. Fora o desespero. Então a pessoa tem que estar vigiando o seu corpo, como é que está, o seu espírito, a sua alma, todos os dias. Ser sóbrio, vigilante, se revestindo do entendimento com a palavra de Deus. Ele manda estudar a palavra, estude a palavra, se alimente com a palavra de Deus. Estão se alimentando de manhã e de noite, todo de madrugada. Se alimente com a palavra verdadeira, a palavra, os ensinamentos da santa doutrina, revestindo o seu espírito, ou seja, fortalecendo para estar vigiando, acordado. Porque se eu estiver vigiando, acordado, o Espírito Santo vai me avisar, pela graça, bondade dele, não que eu mereça, lógico, vai me avisar dos perigos que vão ocorrer. Ele vai me tirar daqui, vai botar para outro canto. No dia que o mar vier, eu vou estar bem longe. Se nem eu saber, ele me tira. Ou eu sabendo, ele manda eu ir. Ou na hora que o mar vier, ele me arrebata, eu não sinto dor. Eu estou salvo, porque eu estou salvo no sangue do Cordeiro. Ou se o arrebatamento vier, ele vai me avisar. Avisa, a pessoa sente. Mas quem não está vigiando, quem está dormindo, ou está embriagado, não sabe, não entende. Se a pessoa chegar, se você for falar com o bêbado, ele não vai se entender e nem vai se lembrar que você falou com ele, não é verdade? A pessoa está embriagada, nem vai entender o que você disse, tampouco vai se lembrar que você falou com ele. E se a pessoa estiver dormindo num sono profundo, ei, o artista não está vindo, a pessoa está dormindo, ela nem se acorda. E se ela conseguir se acordar com muito empurrão, zonza, vai botar a mente para funcionar. É assim que a igreja, a maior parte está hoje, dormindo a sonolência profunda, no mundanismo, se preocupando com tudo menos com o corpo, alma e espírito dele mesmo, do indivíduo. Se está vivendo a santa doutrina, os santos ensinamentos de Deus, estão assim, querem ganhar multidões de alma, nem a dela está ganha. Então a igreja está assim. O arrebatamento, tal dia, aí todo mundo se assusta, é escuridão, é não sei o que, o anticristo, não sei o que, tanta coisa, tanta mentira, tanto engano. Tive até as pessoas crentes morrendo de medo de uma coisa, disso, daquilo. Eu só tenho medo dos castigos de Deus. O povo diz assim, né? Eu também. Só tenho medo de desagradar a Deus. Se acontecer alguma coisa comigo, eu estando agradando a Deus, eu não estou nem aí. Importante que eu tenha agradado o Senhor, que Ele foi glorificado. Não quero saber de nada não. O que me dá medo é acontecer algo comigo e eu estando em desobediência. Aí eu tenho medo. Que tenha envergonhado o Senhor. Mas aconteceu e não envergonhou, a pessoa tem que se alegrar, porque até o apóstolo Pedro disse: se é da vontade de Deus que você sofra, estando certo, justo, que sofra. Jesus não sofreu, os apóstolos sofreram, até o couro foi arrancado dos apóstolos, né? Mas não fosse hoje isso aí, hein? Então tem que ter esse entendimento, tem que estar sóbrio,
vigiando. A Bíblia manda vigiar e orar. Primeiro vigiar, olhar o que está acontecendo, para ela ir orar, para poder a oração dela chegar até Deus, para pedir socorro. Mas ela nem está vigiando, então ela está caída no mundanismo. As orações não vão chegar, não tem sinceridade. Está enrolada com as coisas do mundo, com as preocupações, não consegue deixar. Quer seguir o mundanismo, então aí ela está. Não vai ver aqueles que estiverem vigiando, que estiverem com a chama acesa. Eu me lembro que estava lá na outra igreja, logo assim que ele começou como obreiro, aí tinha um obreiro lá que ele tinha umas visões, né? E ele disse que quando a gente ia orar lá, ele, na hora que ele fechava os olhos, ele via todos nós ali orando, né? Círculo, e via uma tocha acesa dentro de mim. Ele dizia que via uma tocha acesa. Nos outros dias ele não via, só via uma tocha acesa em mim, o Beto, né? Que é até pastor. Ele disse que via e ficava impressionado. Ele já foi na macumba, né? Foi macumbeiro. Aí ele disse que via uma tocha em mim. Várias vezes ele disse, quando fechava os olhos para orar, ele disse que via uma tocha acesa dentro de mim. Ou seja, o Espírito Santo ali, né? Nos protegendo de todo o mal. Por isso que a gente se livra do mal, né? Então tem que estar a chama acesa do Espírito dentro da pessoa. É o Espírito Santo no Espírito dela, para poder ela vencer, senão ela não vai vencer. A pessoa orar a Deus, se ela orar com sinceridade, com arrependimento, Deus vai, através do sangue de Jesus, perdoar a pessoa, pode ter certeza. Tudo gira em torno do sangue de Jesus. Tudo no céu, no mundo espiritual, gira em torno do sangue do Cordeiro. O Pai, Deus Pai, só perdoa, só não destrói, só não porque o Filho morreu e o Senhor Jesus pedir, o Pai perdoa porque o Filho pediu. Ele pedir para uma pessoa, o Pai perdoa. Na mesma hora, o Pai não questiona, não diz, não, mas esse aí. Não, na mesma hora o Pai está perdoado. Deu o que precisava. Na mesma hora, tudo gira em torno de Jesus. Tudo está nas mãos dele. O que ele decidir, o Espírito Santo e o Pai não questionam, eles são um só, um corpo, como a gente é corpo, ao Espírito. E a missão dele foi vir, encarnar e morrer por nós. A missão do Espírito Santo é estar aqui convencendo-nos. E o Pai é muito claro quando enviou ele ao mundo, só aceita nós seres humanos através do sangue de Jesus. Ele não aceita, não quer acordo, não quer conversa com aquele que não é lavado pelo sangue do Cordeiro, porque ele é santo. A pessoa tem que ficar santa pelo sangue do Cordeiro para poder direcionar a palavra ou chegar até o Pai. Então, na mesma hora que o Filho, o Senhor Jesus, diz, Pai, perdoa aí e concede o pedido de oração, o Pai, na mesma hora, ele concede mais ainda, dê mais ainda do que essa pessoa pediu. Na mesma hora o Pai fala, com grande alegria e amor. O Pai tem o prazer de falar, de mandar abençoar, por causa do sangue do Cordeiro, por causa que Jesus pediu. O Pai fica só ali, né, ansiando, né, no bom sentido, lógico, né, nos anseios, desejando que a alma se arrependa, glorifica a Jesus aos pés dele, pedindo perdão sincero,
E Jesus só aguardando. Quando a pessoa fizer isso, ele, Pai, na mesma hora o Pai, que assim seja feito. Ou seja, é uma concordância. Fica só aguardando o indivíduo se arrepender do pecado para poder cobrir com sangue. E ali fortalecendo ele na caminhada. Temos que se arrepender profundamente e largar o pecado. Então é desejo do Pai nos abençoar. Por isso que Ele enviou o seu Filho Jesus de Nazaré. Aprenda isso. Desagradou Jesus, está perdido. Nem o Pai vai perdoar, tampouco vai ter o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus disse: o meu Espírito está lá com Ele ainda. A concordância. Então Jesus é a chave de tudo. É a vida eterna, Ele é tudo. Se alcançou a graça dele, ali está alcançando o bem-querer. Ele está ali. O Espírito Santo vai estar com a pessoa, o próprio Deus vai estar com ela assim. Porque Jesus enviou para que ele ficasse, com aqueles que hão de herdar a salvação. Então a pessoa tem que agradar Jesus, tem que o amá-lo, não agradar, amá-lo de coração, mais do que ama o seu pai aqui na terra, sua mãe, seu filho, sua própria vida. Tem que amá-lo. Amou a ele, que a pessoa está feita, felizarda. Felizarda. Tudo o Pai vai fazer por causa dele. Ele vai pedir e o Pai vai conceder. Tudo que ele pediu, o Pai concede. Ele, Pai, isso, o Pai dizer não, o Pai não diz. O Pai não diz. Por isso que ele pede, intercede, e o Pai ainda não vem, A concordância, Pai, não, os frutos ainda estão verdes, o Pai não vem. Tudo que ele pede. Então ele é tudo. Ele é a vida. O próprio Pai disse que só há vida nele, não há mais, e só há o nome dele e acabou-se. Não tem mais para onde a pessoa correr. Foi dado o nome dele para que todos se curvassem. O Pai deu. Antes dele vir, o Pai deu o nome que os anjos se curvassem. É esse nome aí que vocês vão se curvar. Vocês, os anjos, vão adorar. É esse nome, Satanás, teu demônio, que vocês vão também se curvar. O Pai deu uma ordem. É esse nome aí que tem salvação. Não há outro. Aí ele diz no 14, no versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências, às vontades que antes tinhais da vossa ignorância. Como filhos obedientes, não se conforme com os desejos e as práticas que você tinha antes, quando era ignorante e não conhecia a palavra. Não se conforme com a vontade e os desejos deste mundo, o curso deste mundo, lá em Coríntios. Não ande segundo o curso deste mundo. Ele está dizendo que antes a pessoa andava segundo o curso deste mundo, segundo a cultura, e era desobediente. Mas agora não, vocês são obedientes, como filhos obedientes. Não andem mais segundo como andavam. Não desejem mais como vocês desejavam as coisas mundanas, o que é mal, o que é maligno. Não faça mais, não pense, não goste, não cheire, não ande, não deseje, não esteja. O que é mundano, o que antes vocês faziam, que eram mundanos. Agora não. Vocês são filhos obedientes. Aí ele manda, em seguida, no 15: mas como é santo,
aquele que vos chamou, ou seja, Jesus chamou eles do mundo, é santo Jesus. Sede também vós santos em toda a maneira de viver, em todo o procedimento, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Em toda a maneira de viver, em todo o procedimento, ou seja, obedecer a Deus 100%. Não é só em umas coisas e outras não. Tem que obedecer 100%. Tem que obedecer ali 100%. Ele diz no 17: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então ele dá uma advertência. Ele está advertindo, né? Vocês invocam a Deus, chamam Ele de Pai, né? É bonito, né? Para a igreja louvar, não sei o quê. Vocês invocam Ele por Pai, e vocês sabem que Ele não faz acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Então, andar em temor durante a vossa peregrinação na terra. Ele está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus julga cada um de acordo com a sua obra. E se Deus não faz acepção de pessoa, não põe a mão em cabeça de ninguém, julga cada um conforme sua obra, então ande na santa doutrina, ande longe do mundanismo durante a peregrinação na terra, durante o tempo que você for passar aí. Porque ande em temor, senão você vai para o fogo do inferno igual os outros. Ele está dizendo que Deus não faz acepção. Está aqui 10 pessoas que servem a Ele, que não estão andando conforme o mundo, estão andando conforme o céu, desejando, sentindo, andando, vestindo, comendo, estando, alegrando, festejando de acordo com o céu. Mas se um vacilar, um desses 10, Deus não quer saber não, se é o mais espiritual, se é o menos, não quer saber não. Ele vai julgar de acordo com o que a pessoa fez. Não quer saber não. Eu passei 30 anos servindo, 40, 50, não quero saber não. Eu quero saber se você vacilou, fez errado aqui e acabou-se. Está aqui a sua recompensa. Não, mas eu dei oferta, eu fui todo dia para a igreja, eu fui não sei o quê, eu evangelizei, como eu vi um testemunho, a mulher dizendo, evangelizou a vida todinha. Mas aí o Senhor Jesus disse: o meu Espírito falou várias vezes para você e você não quis ouvir, você estava errado, não se converteu. E continuou evangelizando, continuou indo para um lado e para o outro, achando que eu ia deixar para lá. E ganhou até almas, mas perdeu a sua. Tem que evangelizar, tem pregar, tem que orar, tem que tudo isso, mas tem que viver a palavra, não pode. Tem que viver. É que ele está dizendo: ande em temor durante o tempo que vocês estão na terra, durante os anos, a peregrinação. A pessoa está peregrinando, ou seja, não é daqui, vai sair daqui, vai morrer um dia, vai chegar. Então, durante esse tempo que vocês têm aí, andem em temor, porque aquele que vocês chamam Pai, Ele não dispensa nenhum que pecar, não. Dispensa não. Ele vai julgar, Ele é justo, vai julgar cada um segundo a sua obra. Então, sede obedientes, sede santos como Ele é santo, para vocês serem absolvidos.
Não ande segundo os desejos que vocês tinham antes de conhecer a Ele. Não faça negócio de feriado. Cuidado com o feriado. Eu vi a revelação sobre o feriado do Natal. Um arrebatamento ao inferno. Rapaz, coisa horrível. Coisa horrível. Tem um espaço tão grande, que parece o tamanho de um continente africano, só de gente queimando, por causa do Natal. Comemorar o Natal. Aí ele viu o principado lá do Natal, um demônio bem grandão. Viu crianças, as crianças em cima da mãe, dizendo: por causa de você que nós estamos aqui. E a mãe dizendo: vocês que me pediam para comprar as coisas, roupa de Natal para comprar os enfeites, eu que comprava. Eu comprava porque vocês ficavam insistindo, eu não queria confusão. Aí, ó, eternamente queimando, brincando. Aí Jesus explica tudo. O Natal criado pela igreja católica. Um demônio que tem ali. Tira totalmente o foco de Deus, né? Do Pai eterno. Um papai terreno que leva presente, que você pode fazer o que você quiser, que você vai ganhar presente. Você pode pecar à vontade, que você vai ganhar presentes. Não é assim, Papai Noel? Uma mentira. E os pais ainda, né? Deixam presente, compram roupa, comemora a ceia de Natal, chamam os outros para comemorar. Os ímpios. E cara, tanto que o meu espírito falou, alertou, você não acreditou. Muita gente está perecendo. O Espírito Santo não é ausente, ele é presente. Ele fala a vida todinha, dizendo que a pessoa largar, que é mundano, que antes ela tinha aquilo ali, mas agora não tem mais. Ela vivia enganada nesses feriados, nessas coisas. Ela não vive mais. Quer viver ainda? Quer? Ele orienta, intercede, ele chora para a pessoa largar esses feriados, largar esses passados, a pessoa não quer. E continua indo para a igreja, continua fazendo a obra, continua. Tem até almas ali estão se ganhando cada vez, mas ela vai perder a dela. Vai perder. Ser desobediente. Por dormir, está dormindo. O Espírito Santo está falando e ela dormindo. O Espírito Santo falando e ela dormindo. Ou está embriagada, bêbada. Aí o Espírito Santo fala, ela não entende, nem viu, nem se lembra. Porque quer fazer o que ela quer. Quer fazer as mesmas coisas que o mundo faz dentro da igreja. Quer ir para a igreja e fazer as mesmas coisas. Não quer mudar de vida. Não quer nascer da água para o Espírito, da água do Espírito. Não quer. E é dada várias oportunidades. Deus é bondoso. Deus está dizendo, logo não. Ele queria que a pessoa mudasse logo, lógico, né? Mas a gente tem coisas que, né, realmente a gente é pecador e vê assim, será que realmente isso aí? A pessoa, né, duvida, dizer que não. Mas ele fala de novo, ele mostra mais isso, mais aquilo. A pessoa tem que fazer. Não é não? Tem que fazer. De primeiro vem um impacto até. Isso aqui. Ele não está
condenando que a pessoa tem, ele já não fala de uma vez porque gera um impacto. Se ele for falar tudo que é pecado logo para a pessoa falar de uma vez, ela nem se converte, gera um impacto nela. Mas ele vai falando devagarinho para nós, e nós vamos entendendo e vamos fazendo com amor e carinho. Essas pessoas que estão lá, porque ouviram e tiveram várias chances e não quiseram fazer, não são inocentes não. O Espírito Santo chorou, sofreu, o Senhor Jesus insistiu, e nada de querer mudarem. E dentro das igrejas, né? É o que ele está dizendo. Se chama por Pai, né? Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, então tome cuidado. Ande em temor durante o tempo da vossa peregrinação. No 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que antes por tradição recebeste vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, oh glória, mas manifesta no fim dos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Piorou a situação do indivíduo, né? Aqui está piorando, porque ele está dizendo que a pessoa vivia no mundanismo, que recebeu, né, dos pais, vivia uma vã maneira de viver, vivia nas trevas, porque os pais viveram e passaram para ele, porque o mundo, né, passou para ele essas trevas. Mas eles foram resgatados, foram comprados, não com ouro nem com diamante nem pedra preciosa, algo mais precioso, o sangue de Jesus Cristo. Então tome cuidado. O sangue de Jesus é uma espada de 2 gumes, traz alegria eterna para aqueles que obedecem, mas para aqueles que desobedecem, meu amigo, traz um sofrimento grande. Traz um sofrimento grande. Aqueles que abusaram do sangue. É o que ele está dizendo. Andem em temor durante a peregrinação, porque vocês viviam nas trevas, é uma vã maneira de viver, que pegaram seus antepassados, que olharam pelo mundo, a cultura do mundo, mas ele comprou vocês, resgatou, mostrou a verdade. Então ande santo como ele é santo, porque não foi com ouro nem nada diamante, não, foi algo mais precioso, o sangue dele. Então a lapada é pior, o sofrimento é pior para aquele que desobedece. Ele diz, né, em outra parte lá, né, não sei se é em Hebreus, né, não, em Hebreus, acho que é em Hebreus que ele fala: qual castigo vós julgueis aquele que pisar o sangue, né, o Filho de Deus? Se por na lei de Moisés, é em Hebreus mesmo, 2 ou mais testemunhas falavam e a pessoa era apedrejada, morria. Ele é a palavra de Deus, Jesus. Se pela palavra, a lei de Moisés era de Deus, deu a Moisés, 2 pessoas testemunhassem contra a outra apedrejada, morria. Quanto imagina aquele que pisar o Filho de Deus, que rejeitar, que abusar da graça, abusar do sangue. É isso que ele está
relatando aqui. Então, se algo precioso se comprou, meu amigo, eu tenho uma dívida grande. Se tu não pagar, se algo, ou você gastou muito dinheiro numa coisa, não foi? Para comprar? Você gastou muito dinheiro com aquela coisa ali, aquela coisa preciosa. Se aquela coisa ali não prestar, não desgosto tão grande, ser jogado fora, é uma decepção. Não serve para nada. Foi comprado com grande valor e não vale nada. Não presta para nada, não vale nada aquele objeto, aquela coisa. É isso que ele está dizendo. Então vocês são comprados, resgatados da vã maneira de viver, das trevas. Não voltem mais, não desejem mais as trevas, não faça mais o que é trevas, porque foram comprados não foi com ouro, nem pedras preciosas, nem prata, nem diamante, mas com sangue puro carmesim de um cordeiro, sem mancha, sem ruga, imaculado, o sangue de Jesus. Então tome cuidado. Aí ele diz: porque aquele que você chama de pai ama o filho, e aquele que pesar o filho dele, aí o tanto que de misericórdia que ele tem, também a ira dele vai recair. Vai recair sobre aquele que desprezar o sangue do cordeiro. Então ande em temor todos os dias da sua vida, sobriamente, não embriagada nem dormindo, não olhando para as dificuldades nem para a vida dos outros, não olhando para o mundanismo nem desejando, mas vigiando a sua próprio corpo, alma e espírito, se humilhando todo dia. Tem que ser humilde, se humilhar, não se perde Jesus. Quem manda é Ele e acabou-se. Ele tem poder para fazer qualquer coisa, assim é do seu desejo. E Ele nos ama, então é só ser santo igual a Ele, em toda a maneira de viver, buscar santidade, obedecer. Ele diz: então sede santos em toda a maneira de viver, e obedeça a Ele, que Ele, aquele que vos chamou é santo, então vocês também sejam. Largue este mundo, essa vida passada já era, esse desejo passado, porque o sangue dele é precioso. Tome cuidado, porque Deus não faz acepção de pessoa. Ele vai vir e vai dar recompensa a cada um. Ele vai julgar cada um de acordo com o que fez. Eu lhe dei graça suficiente, dei sangue mais do que suficiente, e você fez isso, aí o castigo é grande no inferno. Então não podemos olhar para as preocupações, para as coisas. Tem que consagrar corpo, alma e espírito a Jesus. Ande em humildade, está cobrando humildade e simplicidade. Que andar em humildade e simplicidade, em obediência, como filhos obedientes, amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré, porque o seu Espírito aqui, o Deus Todo-Poderoso, está aqui nos orientando, intercedendo por nós. É um grande privilégio, honra, pelo sangue do Cordeiro, porque Ele derramou sangue para que o Espírito Santo estivesse aqui, e Ele nos perdoa. Então tem que andar em comunhão, andar em santidade. Deixa essas coisas para trás, essas comemorações, esses feriados, todas essas coisas do mundo, porque o fim está próximo. Amém? Meu Senhor e meu Deus, obrigado pelo culto pela manhã, maravilha, e agora à noite a tua presença, por nos proteger à tarde. Recebe à meia-noite o jejum. Vou encerrar e quero te agradecer por nos perdoar, porque não há nada mais precioso do que receber o teu perdão, Senhor nosso Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó,
o Deus Pai, o Deus verdadeiro. Obrigado por nos perdoar através do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por interceder por nós. Obrigado, Espírito Santo. Eu entrego tudo em tuas mãos, Senhor. Abençoo todos que estão aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica conosco, Senhor. Te apresento este dia amanhã de todos nós, toda a tua igreja. Visita os teus santos, meu Senhor. Coloca alegria, paz, obediência, gratidão em nosso coração. Pai, fé, 7 vezes mais fé, em nome de Jesus. Levante as mãos e diga: Senhor, meu Deus e meu Pai. Diga: eu te amo, eu te adoro. Eu entrego todos os meus caminhos em tuas mãos.